E aí, pessoal, nesse próximo episódio nós queremos lidar com algo acreditamos que seja muito importante e é o seu objetivo, por que você está querendo aprender o inglês. Estou aqui com o Paulo de novo, que sempre está me ajudando com essas coisas. E Paulo, eu sei que você agora fala muito bem o inglês, mas eu também quero saber por que você quer aprender, o que motivou você logo no início e hoje o que está ainda motivando você, porque você fica aprendendo, eu entendo todo dia, novas coisas, novas palavras. Quando eu comecei, quando eu tive esse interesse pela língua inglesa, eu tive essa noção muito cedo de que o inglês ele era a língua franca, né? Tudo que a gente via, os filmes, aqui no Brasil, a gente cresce vendo filmes de Hollywood, então Pois é. são filmes americanos. As músicas também, muitas músicas que fazem sucesso, todas em inglês. Quando a gente é criança, se você não fala inglês, você nem entende o que eles estão falando. Outra coisa também, outro fator, foi o fato de que eu percebi também muito cedo que o conteúdo que você tem disponível em inglês é muito maior do que você tem em português, né? E para falar a verdade, eu ouvia outras pessoas falando isso. Em inglês você sempre tem muito mais conteúdo. Então aquele interesse foi crescendo, né? Tem um fato interessante também que eu acho legal mencionar, é que uma das pessoas que me motivou assim no começo foi minha mãe. Ela me mostrou algo na internet que eu achei legal sobre inglês e a partir daí eu comecei a ter um interesse. Isso daí provavelmente foi por volta de 2011, né? Então eu caí de cabeça mesmo porque eu queria ser capaz de entender novas coisas no inglês e consumir conteúdo na língua, né? Então o meu objetivo ele era amplo no sentido de que eu não queria simplesmente entender um vídeo ou ser capaz de falar algumas frases. Eu queria realmente usar a língua como um nativo usa. Eu queria ler notícias e após tentar algumas vezes ali, na escola a gente tem aulas, né? Normalmente no Brasil você tem aquela aula de inglês, de idiomas estrangeiros, e como adolescente eu tentei ler ali uma notícia em inglês, não conseguia. Então eu falei, bom, eu tenho que resolver esse problema, eu tenho que conseguir usar essa língua. Então esse foi meu objetivo, eu queria consumir a língua como um nativo consome, mesmo morando no Brasil, até porque se você quer entender um pouco mais sobre o mundo em geral, você precisa ter acesso ao conteúdo que está lá fora, porque as coisas acontecem mais rápido lá fora, as notícias acontecem mais rápido. E uma coisa interessante, quando estavam falando muito sobre a guerra na Síria, né? A gente tinha as notícias aqui no Brasil, no jornal em português e tudo, mas existia um site em inglês, não vou me lembrar o nome do site agora, mas ele relatava minuto a minuto tudo o que estava acontecendo. Eram vários repórteres relatando o que estava acontecendo na guerra na Síria. E eu li a notícia que só ia chegar no Brasil, tipo, depois de até 2 dias. Iam chegar aquelas notícias na imprensa brasileira. Então, isso é um pequeno exemplo para mostrar o que o inglês pode proporcionar, né? Você tem acesso a um conteúdo que você não vai ter em português, e esse foi um dos principais motivos que me levou a estudar a língua. Então, você está falando que, na verdade, seu objetivo acabou mudando. No início, você ficou com aquele desejo de falar como nativo, entender como nativo. Isso já motivou muito você, porque você aprendeu muito. Eu acho que toda pessoa que não tem experiência com a língua, ela pensa em falar inglês como um nativo, né? Mas, o que acontece? Isso pode ser, a gente pode expandir nesse tópico, inclusive. Ao longo do tempo você vê que isso não é possível. E eu estou falando especificamente de falar como um nativo. O ato de falar, de soar como um nativo. Em alguns contextos você pode até soar como um nativo, mas se a pessoa ficar um tempo com você, ela vai notar alguma coisa. Isso não quer dizer que você não é fluente, né? Outro ponto. Mas no meu caso, desde o princípio até hoje, o meu objetivo principal era ser capaz de consumir conteúdo em inglês que eu não tinha em português. Então, hoje, quando você faz pesquisas, qualquer coisa, pelas coisas que você está me falando, então você não vai diretamente ao português, porque você quer ficar na frente das coisas, bem na vanguarda mesmo. Você como algo para motivar você vai estudar o inglês para poder consumir esse conteúdo no inglês mesmo. Hoje já chegou um ponto onde eu não pesquiso mais algo em inglês com o intuito de isso aqui vai
me dá mais a carga de input, né? Input, que no caso é a entrada, tudo que você consome na língua, né? E com isso eu vou melhorar meu inglês. Hoje a abordagem é outra. A abordagem é, eu preciso aprender sobre esse tópico, eu preciso estudar esse tema ou entender sobre essa determinada coisa, e eu sei que em inglês tem muito mais conteúdo. Então, quando você fala sobre esses tópicos, você não está falando sobre tópicos do inglês, você está falando sobre ciência, sobre matemática, qualquer coisa que eu tenha interesse, né? Então, eu não tenho mais o pensamento de que eu estou fazendo aquilo para estudar. No passado, era porque eu estava num processo, subindo uma escada para ser capaz de consumir o conteúdo. Mas hoje não. Hoje eu uso isso porque é uma ferramenta muito útil. 85% mais ou menos, né, uma estimativa das pesquisas que eu faço seriam em inglês. Em português ainda tem uma porcentagem porque existem coisas que eu preciso pesquisar que são referentes ao Brasil. Então eu prefiro pegar a perspectiva de quem está aqui. Então eu vou pesquisar sobre coisas do Brasil. No português mesmo. Português. Então. Isso não significa também que eu não consuma conteúdo estrangeiro, da perspectiva estrangeira sobre o Brasil, entendeu? Mas eu digo isso, os 15% ainda estão presentes ali, né? De português, que eu preciso consumir para entender coisas aqui da minha região. Eu vejo um grande problema. Tipo, eu moro aqui, muito brasileiro vai para mim e fala: ei, eu quero aprender inglês, pode me ensinar? E a pessoa logo depois desiste. E não tem os objetivos, os motivos que você tem. Porque você, como alguns outros que eu conheço, vão tipo estudando mesmo e tem aquela coisa que você entregou uma parte da sua vida todo dia para aprender a língua. E as pessoas, por exemplo, eu falo, mas por que você quer aprender? Parece que a pessoa acordou hoje ouvindo uma música no tipo um CD, alguma coisa, né? Não é MP3 hoje em dia, né? Ou não é Spotify. E ouve essa música no inglês, gosta e quer aprender inglês por causa disso. Tipo, do nada. É como aquele caso que eu já te contei antes, né? De um amigo meu que estava ouvindo uma música em inglês, ele não sabia inglês, aí ele achou legal, pesquisou sobre a banda, era uma banda da Califórnia, e ele falou pra mim: nossa, eu ouço essa música, parece que eu tô na Califórnia, então eu vou começar a aprender inglês. E esse era o objetivo dele. Então, assim, eu particularmente, é uma opinião pessoal, acho o objetivo muito fraco, né? Tipo, eu quero aprender inglês porque eu achei essa música legal. Para uns pode ser um objetivo forte, né? Quem sabe. Mas assim, eu discordo porque se você realmente quer aprender a língua de uma maneira bem profunda, isso somente pode ser muito fraco para te motivar. Quer dizer, talvez a sua motivação inicial seja essa e no futuro você mude. Conforme você vai entrando na língua, você começa a perceber, tem mais coisa interessante do que só entender uma música, né? Eu, então, vejo que a pessoa tem que ter não um objetivo fraco, mas um objetivo forte mesmo. É isso que... Porque, quanto a mim, eu sei que temos diferenças de opinião. A língua serve mais como uma ferramenta para conseguir fazer outras coisas. Pessoas querem viajar, pessoas querem estudar, querem trabalhar, querem ler coisas, gostam de ler, querem ler no inglês porque tem livros disponíveis, etc. E, sei lá, e tem esse como o objetivo. A pessoa gosta disso, fica mais fácil. Talvez a pessoa não goste de aprender inglês, mas quer fazer coisas e necessita do inglês. Então tem que ter essas outras coisas como o objetivo. Eu, como alguém que ensina as pessoas, eu tenho certos objetivos. Eu não aguento morar aqui no Brasil e ver pessoas conversando e eu fico tipo isolado, não podendo entender. Eu passo vergonha vendo criança falando na língua do Brasil, português, e eu não consigo me expressar. Pelo menos acontecia, né? Hoje eu estou bem, estou tranquilo. E nem todo mundo tem essa vergonha. E tudo bem, mas tem que ter um objetivo muito bom, muito forte, ou você vai desistir. Por quê? Porque aprender outra língua é trabalho, não é um passeio, não é algo de tipo, beleza, eu vou escutar um professor por 1 minuto todo dia ou uma vez por semana, por 1 hora e vai dar certo. Não é só isso, é muito mais, não é? Eu acho que na verdade é um trabalho, né? Você tem que ter disciplina para aprender uma língua, só que com o tempo se torna uma coisa muito prazerosa, né? Porque você nota o seu progresso, o quanto você entende na língua, o quanto você pode consumir de conteúdo, e o quanto aquilo enriqueceu sua vida, né? Enriquece sua vida. Então acaba se tornando prazeroso. E como eu disse, com o tempo,
consumir o idioma, estar ali estudando o idioma, a gente diz estudar, mas eu quero usar a palavra consumir mesmo o idioma, não se torna mais uma tarefa obrigatória, mas é mais uma coisa natural, como você usa o português. Você começa a usar outra língua como você usa o português. Começa a ler coisas naquela língua, assistir vídeos, e enfim, né, fazer várias coisas. E você precisa de um objetivo forte, porque é uma coisa que, se você realmente quiser entrar na língua e aprender muito, ser capaz de ler livros, entender praticamente tudo e se expressar bem, é um objetivo para a vida inteira, né? É algo assim para a vida toda. Você vai estar aprendendo coisas, há nuances, há situações que o nativo é exposto. Ele tem milhares de horas na língua que você, como estudante da língua, não vai ter. Então é uma realidade que a gente tem que se contentar com ela, né? Isso não tem nada a ver com atingir fluência. Só que há uma distinção, sim, entre uma pessoa que aprende a língua fora de um país que fala a língua e da pessoa que é nativa. Embora, me estendendo um pouco mais, existem alguns caras, eu me lembrei agora, achei interessante mencionar, tem alguns métodos bem radicais de imersão, em que a pessoa passa basicamente 24 horas do dia dela ouvindo a língua. Esses são casos extremos, onde a pessoa provavelmente talvez não tenha um trabalho fora, não tenha algo desse tipo, e pode dedicar, ele basicamente transforma o ambiente da casa dele em um ambiente de imersão. E essas pessoas aí com 2 anos de estudo, entendeu? Elas conseguem ter um resultado absurdo, muito bom, em vários aspectos, né? Talvez a gente possa falar sobre isso em outra ocasião, né? Mas então, com esses objetivos, eu sei que daí chega a outra parte, que é a fluência, o nível de fluência. Porque, por exemplo, eu, como alguém que ensina as pessoas, eu moro aqui no Brasil, o meu português precisa ser algo bem amplo, bem forte, porque eu lido com pessoas de várias situações, de várias regiões, etc., de várias... sei lá, pode falar qualquer palavra, e eu preciso ter isso, eu preciso poder falar bem, entender bem, estudar coisas e conversar com vários tipos de pessoas. Você morar aqui no Brasil está aprendendo o inglês. Talvez você não precise tanto de certas coisas que eu preciso. Vamos reduzir um pouco quem você é. Eu sei que você é mais do que isso, mas vamos dizer que você é uma pessoa que só precisa ler livros no inglês. Então você nem precisa abrir sua boca. Nem é necessário. Esse é o caso, na verdade, de muitos brasileiros que falam inglês, que estudam e leem inglês. Porque você está no Brasil e você não precisa usar a língua inglesa para sobreviver, você está consumindo a língua passivamente. Então, a sua prioridade não é falar o idioma e praticar fala e conversação e esse tipo de coisa, mas a sua prioridade ela se dirige a consumir mesmo, a entender muito bem o que você ouve, seja numa entrevista, numa notícia de jornal ou lendo uma notícia, e consumir livros, né? Se você precisa ler, né, muito, ou se você gosta, que é o meu caso, você precisa estar num bom nível ali para poder ler aquilo, só que é tudo passivo. Você não usa a língua ativa, né? Você não precisa usar o inglês para sobreviver. É isso mesmo. Então daí chega a definição da palavra fluência. E eu sei que nós temos opiniões diferentes. Eu, pessoalmente, eu quero fluir em toda a situação, não necessariamente em toda área. Por exemplo, se eu conversar com alguém, a pessoa que inventou o processador do computador, ele vai ter um vocabulário que eu não tenho, não vou conseguir entender tudo que ele fala. Mas eu quero fluir. Para você, fluir é um pouco diferente, e pode até explicar. Eu dividi aqui, eu já comentei com o senhor antes, e com outras pessoas eu tenho 3 pilares para definir fluência. E o primeiro seria entender bem o que é falado na língua. E quando eu digo bem, eu vou colocar aí uma estimativa de 95% de tudo que você ouve. Você tem que ser capaz de entender. Pode parecer muito alto esse nível, mas é basicamente isso mesmo. 5% é muita coisa se você parar para pensar. Então, quando eu digo isso, eu estou falando de tudo. Eu não estou dizendo só de um vídeo feito para... Porque tem vídeos, né, que são eles têm scripts e você tem um script ali, então a pessoa fala de uma maneira mais... como narrador, né? Mais pausada, com
uma respiração, uma cadência que se torna mais fácil de entender. E tem nativos que falam na vida real que se você não tiver com o seu ouvido muito treinado, você não vai entender. Sim, então eu sim, diria 95% de qualquer situação é ler livros escritos para nativos, e para mim isso é algo muito forte, porque eu particularmente gosto muito de ler, é uma área que me fascina muito, né? Eu gosto muito de ler livros de várias categorias, mas principalmente ficções, eu acho legal a ficção, as mais antigas, tipo do Jules Verne e outros caras. Então, se você é capaz de ler livros para nativos, esse daí seria um pilar, né, para configurar a fluência. Se expressar bem, sem gaguejar, eu coloquei aqui entre aspas sem gaguejar, porque existe aquela ocasião onde a pessoa até tem vocabulário, ela consegue entender mais ou menos o que é falado, vamos colocar aí 60%, e ela tenta falar, e quando ela tenta falar acontece um problema, ela trava muito, ela não consegue pensar na palavra correta, não consegue pensar na expressão correta, de uma maneira que ela trava completamente e a outra pessoa nem quer mais ouvir, né? Então, eu acho que tem que ter um domínio dessas três coisas para se haver aí a configuração de fluência. Porque basicamente é o que um nativo faz. Se você faz essas três coisas, você faz basicamente o que um nativo faz. E como você fala, a pessoa trava, todo mundo vai travar no início por muito tempo, mas você consegue obter uma habilidade que é seguir outros caminhos para chegar à mesma conclusão. O nativo consegue falar isso e fala tudo, é muito curto, muito correto. E você não tem o vocabulário para falar do mesmo jeito, mas você vai aprendendo coisas e você consegue chegar no mesmo lugar, o que você quer falar, mas você vai por outros caminhos. E para mim é uma fraqueza? Sim, é uma fraqueza. Não é como o nativo. Mas afinal de contas, o nativo se expressou, você se expressou e acabou falando a mesma coisa, afinal de contas, né? Isso eu acho importante, acontece muito. Eu sei que se eu parar toda vez que eu não falo tudo que o brasileiro fala, ou eu não entendo tudo que o brasileiro fala para mim, vai causar muito problema na conversa, porque tipo, fica parando. Uma coisa interessante que eu noto quando estudando inglês há algum tempo agora, é que muitas vezes quando você vai conversar com alguém em inglês, você comete um deslize, ou mesmo você para pensar um pouco, não estou dizendo de travar completamente, mas quando você realmente quer analisar que se você quer falar aquilo, né? E acontece muito em português. Eu acho que nesse vídeo mesmo eu já fiz isso várias vezes. Então, você fala uma palavra errada, você nem termina a palavra. Só que o engraçado é que no inglês você se importa muito em tentar corrigir isso, quando você não é falante nativo. Eu digo inglês, mas qualquer língua. Mas você como nativo falando sua própria língua, você não se importa com isso. Você só, né, patrola tudo. E não tá nem aí. Eu acho interessante, acho legal mencionar isso. Uma questão que tem a ver com fluência também, né? Ainda no tópico de fluência. Questão da fluência, né? Você falou sobre o nativo, ele ser mais direto ao ponto, e a pessoa que está aprendendo a língua, né, percorrer outro caminho. Isso com certeza pode ser considerado uma fraqueza. Não sei se é o seu caso, mas eu não consigo entender isso como algo que configura não ser fluente, né? Porque o que acontece? Fluência, né? A ideia da palavra fluência tem a ver com fluir, né? Então, como se fosse suave, como se fizesse sentido, de modo que você consegue, né, ficar ali sem ficar entediado ou ir embora, e entender aquela pessoa. Então, você pode tomar outro caminho, mas no final das contas você se comunicou, você conseguiu transmitir a mensagem, e tem muito a ver também com o vocabulário pessoal. Muitas pessoas, mesmo em português, eu diria, têm uma maneira única de se comunicar, né? Tem uma maneira de expressar coisas que eu provavelmente não expressaria daquela maneira. Então, acho importante, né? Só destacar isso, que não tem a ver com fluência. Tem um outro ponto que eu queria levantar, só para não esquecer. É a confusão de fluência com falar como nativo. Né? O que você acha sobre isso? Olha, quanto a mim, fluência é chegar a esse nível, né? Mas é uma coisa que, como a gente falou, fluir. Se é só fluir, então não tem que chegar nem perto do nativo, porque nativo consegue entender coisas, nuances e tudo nas palavras que
é muito difícil. Até como eu, nativo do inglês, você me faz uma pergunta sobre certas coisas e eu sei que há uma diferença, mas sendo nativo eu não consigo explicar. Então, como que o estrangeiro vai aprender essas coisas? Então, por causa disso, eu falo, o alvo, e você fala também, o alvo não é ser como um nativo, né? Podemos até ter definições diferentes sobre a palavra fluência, e temos mesmo, mas o nativo é o nativo, você não é, né? São milhares de horas que ele teve que você provavelmente nunca vai ter. E experiência que você nunca vai ter. Só porque não morou no país. Por exemplo, eu nunca vou ser criança de 3 anos no Brasil. Exato. Nunca. A coisa que eu nunca vou... Eu não sei como o pai vai falar para seu filho fazer certa coisa em casa que só acontece em casa, porque eu não sou de 3 anos. Entendeu? Tipo, nunca vai acontecer. Nunca. E às vezes eu ouço alguém falando algo com sua família e eu penso, é isso que o brasileiro fala, né? Porque eu não você poderia até expressar de outra maneira aquilo, mas não maneira. Exatamente como o nativo, exatamente. Né? Sim. Uma coisa interessante sobre essa questão de fluência, eu quero só destacar um ponto. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu acho até que não é uma coisa que tem consenso, a definição do que é fluência. Tem o quadro europeu, né, que divide em 6 níveis, até C2, você tem isso. Tem outras pessoas que definem fluência, por exemplo, como ser capaz de se comunicar no contexto em que você precisa se comunicar. Então, se você tem um determinado trabalho e lá dentro você se comunica perfeitamente, de maneira rápida e eficiente, então você é fluente naquele contexto. Mas talvez se você sair dali e for para um outro lugar, sei lá, você foi para, não sei, um show, alguma coisa, e lá você precisou se comunicar e não teve vocabulário suficiente. Eu só estou dando um exemplo esporádico, mas pode ser qualquer coisa. Então, você perdeu a fluência naquele contexto. Uma outra coisa também, nativos que não têm um grau médio de educação. Pessoas que não sabem ler ou que têm um vocabulário pobre, falam inúmeras palavras de maneira errada, mas que ainda nasceram naquele país, sei lá, já tem 40 anos, nasceram naquele país, se comunicam com qualquer pessoa, em qualquer situação. Eu poderia dizer que aquela pessoa não é um nativo, não, que ela não é fluente, eu não poderia, até porque ela é um nativo. Então, essa questão de fluência, né, a definição da palavra fluência, eu acho que ela é bem relativa. E eu, por exemplo, para mim mesmo, eu gostaria de entender as piadas que os brasileiros falam na língua de vocês. Eu gostaria de entender as expressões e tudo, para poder entender, tipo, ser como o brasileiro, não nativo, claro, nunca vou ser, mas poder sentar na mesa com os brasileiros, todo mundo conversando e tô de boa, tô legal, tô entendendo tudo, né? Mas eu sei que não acontece. Eu tenho 9 anos aqui, eu falo, as pessoas falam que eu sou fluente, mas na minha consciência é difícil dizer que eu, por exemplo, uma coisa que eu falei outro dia para algumas amigas minhas que nos visitaram, são de outra região, eu posso sentar aqui, mexer no meu computador, outra coisa, sozinho, e se você é americano, conversar com outro americano, eu subconscientemente estou ouvindo tudo, e se algo for falar aqui que vai chamar minha atenção, eu posso falar algo e voltar para cá. Mas se é brasileiro com brasileiro falando no português, eu estou aqui mexendo com algo aqui no computador, eu não ouço nada. E eu nem sei o que vocês estão falando. Para mim é só blá 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 blá. Eu tenho uma pergunta. Entendeu? dentro disso, que me chamou a atenção. Quando você está em casa, você normalmente consome muito conteúdo em português? Eu digo vídeos, podcasts mesmo, ler notícias. Você consome muito conteúdo em português? Por causa do meu, agora onde eu cheguei hoje, português, só uma coisa. Eu vou falar que não. Não, então, é porque eu ia colocar ainda uma condição. Se o conteúdo que você consumia seria algo assim mais do dia a dia, né? Em português. Porque eu moro aqui no Brasil, eu falo português com os brasileiros, mas em casa
eu estudo inglês, converso em inglês, tudo em inglês. Porque o que acontece? Uma coisa que me ajudou muito na minha jornada do aprendizado é o seguinte. Além dos livros, e livro de ficção, tá? Só para deixar claro. Livro de ficção normalmente é uma descrição da vida real. Porque você tem diálogos, você tem fatos, acontecimentos, né, na história. Eu não sei se eu poderia dizer fatos em livro de ficção, né? Tá, mas tem acontecimentos na história que acabam por simular a vida real. E até tem autores que eles vão escrever de maneira informal para dar um certo caráter, né, para o personagem. E você acaba, né, consumindo aquilo. E através de um livro você tem ali uma perspectiva do que seria na realidade. Mas além disso, que é poderoso, hoje a gente tem os vlogs, né? A gente tem isso no YouTube. A gente tem, por exemplo, canais de família, né, de nativos, e eles estão filmando a vida deles. E você vê os pais falando com os filhos em várias situações que normalmente você não veria. Sim. Então você tem muito conteúdo grátis na internet, né, em inglês, que você pode assistir, que você vai estar dentro da realidade de um nativo. E com o tempo, assistindo tanto aquilo, né, você acaba absorvendo o que é falado em determinados contextos. E por isso que eu perguntei, porque talvez, o que acontece? Há situações que podem não serem tão compreensíveis para você porque não tem esse contato, não tem, né, não. com a cultura da maneira que talvez uma pessoa como eu, por exemplo, tenha assistindo vídeos, né? É possível acontecer isso também. Eu acho que uma coisa interessante aqui agora que tem a ver com objetivo e fluência. Para você, você tem grande desejo de aprender o inglês muito bem, realmente entender bem. Para mim, aprender o português não é bem assim. Para mim é totalmente ferramenta. Não que eu não gosto da língua, eu acho uma língua linda, eu acho interessante e tem um vocabulário muito interessante. E coisas da cultura dentro da língua eu acho interessante. Mas para mim, eu quero viver. Entendi. Entendeu? Então, para mim, muda muito, eu acho. Por exemplo, você vai estudando, você vai usando aplicativos e tudo, ou qualquer coisa para... Eu não. Eu encontro nova coisa, tento entender e continuo com a minha vida. Mas eu moro aqui, então é muito diferente nesse caso também. É porque entra naquela questão de ferramenta que foi citado antes. Eu parcialmente concordo que o inglês é uma ferramenta, mas eu também vejo o aprendizado de línguas estrangeiras por pura vontade, desejo pessoal, como algo muito positivo. É o meu caso com o alemão. Eu sei que é uma língua que eu vou estudar até morrer, mas para mim tá tudo bem, porque para mim é algo prazeroso, é algo que eu gosto. É como um amigo meu diz, ele é tipo ele trabalha muito, né? O tempo inteiro, e para ele não existe divisão entre vida pessoal e trabalho. Para ele é uma coisa só. E tá tudo bem, porque ele não vê o trabalho como algo negativo e estressante que vai... É a parte da vida dele. E eu, de certa forma, vejo os idiomas dessa forma também. Eu não vejo como algo, sabe, penoso que eu vou ter que fazer. Para mim é algo prazeroso, eu gosto de estudar. Então, tem muito a ver com isso. Se você tem um prazer de fazer aquilo, com certeza você vai ter mais resistência, né, para estudar por muito tempo e não considerar aquilo um fardo. Interessante, você até usou essa palavra resistência. Eu acho que devemos fazer um episódio sobre as coisas que causam essa resistência, porque tem pessoas que não querem falar, não querem ler, não querem estudar, certas coisas que vão atrapalhar, a pessoa não vai aprender, porque, por exemplo, eu conheço pessoas que não chegam a uma boa influência na língua porque acham que falar inglês parece meio estranho, tipo, as pessoas vão falar algo de mim, ou parece, sabe, aquele negócio. Sei, bom. Mas a gente falou demais. Eu acho bom entender essas coisas. Chega à conclusão. Qual é seu objetivo? É forte? É suficiente para você ficar estudando todo dia? Ou perto de todo dia? Porque é muito importante estudar continuamente. E também, qual é o nível de fluência que você precisa para conseguir esses objetivos? Eu acho muito importante. E lembrando que tudo aqui é baseado nas nossas próprias experiências, né? Eu aprendendo inglês e ele aprendendo o português. Se você discorda de qualquer coisa... não tem problema, a gente discorda também. Então pode deixar um comentário, pode contribuir, né, para essa discussão. Quem sabe a gente não pode pegar aí a sua opinião e isso pode influenciar na nossa opinião, né? Nós chegamos à conclusão, o alvo desse podcast é para ajudar os outros. Eu já falo inglês e português
falo também, inclusive agora o alemão, então legal, né? Mas qualquer coisa é só falar tudo bem, mas então, obrigado, tá? Até a próxima.